Olá, turma. Faremos a correção da atividade do segundo bimestre de recuperação e ela começa pedindo o gráfico dessa função quadrática. Então, você pode usar a tabela ou pode encontrar as raízes e o vértice da função. Nós, de cara, já vemos que o termo independente é 2, então a função vai passar no ponto y igual a 2, que vai ser aqui. E nós podemos agora calcular as raízes e depois o vértice. Então, calculando as raízes, nós temos que x² menos 3x mais 2 vai ser igual a zero e eu tenho que descobrir quais são os valores para x. Começando aqui pelo a, b e c, nós temos que a vale 1, b vale menos 3 e c vale 2. Então, delta, que é b² menos 4ac, vai ser o b, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Então, delta é menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 1 vezes 2, que dá 8. Então, nós teremos delta igual a 1. Então, x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos o b, que vale menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, menos com menos dá mais, teremos 3 mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Teremos x1 e x2. x1 será 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. E o x2 é 3 menos 1, que dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, nós obtivemos aqui x1 valendo 2. Então, nós vamos aqui no ponto 2. E x valendo 1. Então, nós vamos no ponto 1. Vai ficar bem junto aqui. Por fim, você calcula o vértice da função, que vai ser o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, fica menos, o b vale menos 3, então menos 3 sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos dá mais, então nós temos 3 sobre 2, que dá 1,5. E depois o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Menos o delta vale 1 sobre 4 vezes 1. Então fica menos 1/4. Então nós teremos aqui x valendo 1,5, que vai dar bem aqui entre esses dois pontos. E o y valendo menos 1 sobre 4. Então seria 0,25 negativo. Então seria bem aqui, ó, bem perto do zero. E aí nós teremos o nosso terceiro ponto. Com esses 3 pontos você traça a parábola. Bom, no segundo nós temos uma função definida por duas sentenças, onde para valores do domínio maior ou igual a zero, ou seja, do zero para a direita, eu tenho essa função. E menores do que zero, ou seja, do zero para a esquerda, eu tenho essa função. Na primeira, então, nós teremos aqui uma função quadrática incompleta. E aí você pode usar a tabelinha ou utilizar também essas formas aqui. Não importa, o importante é você construir o gráfico da função e depois limitar ela para a parte da direita. Então eu vou tomar aqui uma g de x igual a x² menos 2x. Bom, aí eu vou agora construir um gráfico dela. Nesse caso, eu vou utilizar as raízes, então vou igualar a zero. E aqui eu não preciso usar Bhaskara, eu posso pôr o x em evidência, fica x menos 2 igual a zero. Então, x é igual a zero ou x menos 2 é igual a zero. E aqui vai te levar que x é igual a 2. Então, você já obtém as duas raízes. X igual a zero ou x igual a 2. Está aqui.
Depois, o vértice da função. Então, x do vértice vai ser menos b sobre 2a, então fica menos 2, que é o b, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos dá mais, então nós teremos 2 dividido por 2, que dá 1. E o y do vértice seria o delta, mas como nós não calculamos, basta pegar o x do vértice e substituir na expressão. Então vai ser 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1, menos 2, que dá menos 1. Então nós teremos aqui x do vértice valendo 1 e o y do vértice menos 1, que vai tocar aqui. E aí nós teremos um gráfico mais ou menos assim. Mas a nossa função quadrática está definida apenas para a parte direita do gráfico. Então na parte esquerda eu vou tirar. E vou ficar que ela vai terminar nesse ponto aqui, ó, no ponto x igual a 0. E aqui ela vai crescendo. Agora, para x menor do que 0. Então, essa parte do meu plano cartesiano. É uma simples função afim, onde você pode achar as raízes. Então, fazendo x igual a 0, nós teremos y igual 1 menos 0. Então, é 1. Então, você vai ter o ponto 0 e 1. E depois y igual a 0 vai te dar 1 menos x igual a 0. Isolando x, vai ter x igual a 1. Então, nós teremos o ponto 1 e 0. E aí, basta plotar x, 0, y, 1. Então, x, 0, y, 1. Bem aqui. E x1, y0. x1, y0. Seria bem aqui. E aí você traça uma reta. A reta vai passar por esses dois pontos. E aqui ela vai subir. Mas essa segunda função não está definida para essa parte do gráfico, apenas para essa daqui. Então nós apagamos ela. E aí nós obtemos o gráfico dessa função aqui, que é definida por duas sentenças. Na 3, nós temos uma função modular, onde dentro do módulo eu tenho uma simples função afim. Então a gente constrói o gráfico e depois translada tudo para o eixo positivo, para a parte positiva do meu plano cartesiano. Esse é o gráfico de uma função do primeiro grau, uma g de x igual a 3x mais 6. E a gente começa achando a raiz. Então, fazendo x igual a 0, eu vou obter um y, que vai ser 3 vezes 0 dá 0, sobrou um 6. E depois, y igual a 0 vai me dar uma equação, 3x mais 6 igual a 0. Isolando aqui, fica 3x igual a menos 6. Vai me dar, passando dividindo, x igual a menos 6 dividido por 3. E isso me dá x igual a menos 2. Então, nós temos o ponto aqui 0 e 6, e aqui o ponto menos 2 e 0. E agora você faz o gráfico da função. Nesse caso, nós temos fazendo rapidamente um plano, nós teremos o ponto 0 e 6, então 0 para x, 6 para y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar aqui. E menos 2 para x e 0 para y. Então nós vamos aqui no menos 2 e 0 para y. Ah, não. 0 para x e 6 para y. Então é 0 aqui e eu subo no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui menos 2 para x e 0 para y. Então nós vamos aqui no menos 1, menos 2 e 0 para y. E aí traçamos a nossa reta. Mas como ela é uma função modular,
Então, toda a imagem abaixo do zero para y não existe. Ele se torna positivo. Por quê? Eu peguei esse gráfico e apliquei o módulo. Então, tudo que é negativo fica positivo. Então, nós temos que transladar essa parte de baixo para cima. E nesse caso, você pode tomar um ponto, eu vou fazer apenas um esboço, mas você pode tomar, por exemplo, um ponto para x aqui, calcular para y e simplesmente fazer a reflexão. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui x igual a menos 5. Então, nós teremos uma f de menos 5, que vai ser módulo disso daqui. 3 vezes menos 5, que dá menos 15, mais 6. Vou usar outro número. Vou usar um mais fácil, como 4. Então, nós teremos f de menos 4, que multiplica 3 vezes menos 4, que dá menos 12. Então, f de menos 4 vai ser menos 12 mais 6, menos 6. Aplicando o módulo, você vai ter 6 positivo. Então, você teria menos 4 e menos 6. Seria aqui menos 4 e menos 6. E menos 6. E aí você translada para a parte positiva. Seria menos 4 e 6. Então, você vai no 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você fez a reflexão do ponto. E aí você pode traçar a reta em cima desses dois pontos aqui. E a parte de baixo você simplesmente apaga. E esse é o gráfico da função modular. Depois ele pede a solução dessa inequação. Vamos continuar aqui, turma. No nosso último exercício a gente tem um problema que diz que eu tenho um terreno retangular, onde aqui vai ser feito uma parede de tijolos e o restante eu vou utilizar cerca. Bom, no terreno retangular eu tenho dois lados maiores que eu chamei de x e dois menores que eu chamei de y. Para utilizar a cerca aqui, eu vou ter 400 metros disponíveis e eu quero dispor esse terreno de forma que a área dele seja máxima. Bom, se eu somar aqui esses lados nos quais eu vou utilizar a cerca, eu vou ter os 400 metros disponíveis. Então, se eu somar o maior lado com cerca e os dois menores, eu vou ter 400 metros. Então, isso fica x mais 2y igual a 400 metros. Essa é a minha primeira equação. E eu quero que a área seja máxima. A área é lado maior vezes lado menor. Então, x vezes y. Agora, você pega o valor de y ou x, tanto faz, isola e substitui na outra. Então, eu vou ter aqui 2y igual a 400 menos x, passa subtraindo. O 2 passa dividindo, então fica 400 menos x dividido por 2. Y é igual. 400 vai ser dividido pelo 2, que dá 200. E vai dividir o x também. Então, x sobre 2. Agora que eu tenho y em função de x, eu substituo aqui. E aí eu vou ter a minha área em função do valor x, que é o maior lado do meu terreno. Então, eu vou ter área vai ser x que multiplica 200 menos x sobre 2. Então, eu vou ter que a área vai estar em função de x. Eu posso chamar de um A de x, que é a área em função de x. E vou fazer a distributiva. Vai ficar 200x menos x quadrado sobre 2, que é uma função do segundo grau decrescente, porque aqui é menos. Ou seja, você vai ter um gráfico voltado para baixo, algo assim. Então, você vai ter um ponto aqui para um certo x, onde a tua área vai ser a maior possível. Então, você tem que achar o valor de x, que é o vértice da função, o valor de x para o qual essa área vai ser a maior possível. Basta calcular o x do vértice. Então, x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, menos o b, eu sei que vale 200,
sobre 2 vezes o A. O A aqui, ó, é menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2. Então, o x do vértice vai ser menos 200 dividido por 2 vezes menos meio, vai dar menos 1. Simplifica esse com esse. Então, o x do vértice vai ser 200 metros. Então, quando eu tiver o lado maior aqui valendo 200 metros, eu vou conseguir uma área máxima para o meu terreno. E aí, para você achar o valor aqui desse y, dos menores dos lados, você utiliza esse daqui, essa expressão. Então, y vai ser 200 menos o x vale 200, dividido por 2. Então, y vai ser 200 menos 200 por 2 dá 100. Y igual a 200 menos 100, que dá 100 metros. Então, para você obter a maior área possível, você tem que ter esse valor aqui, 200, e cada um desses valendo 100 metros. E se você somar ali 200 mais 100 mais 100, você tem os 400 metros de cerca.